a gente sabe. Eu não imagino nenhum pai que fala assim, ó, eu vou errar com meu filho, eu vou pisar na bola. A gente sabe que os pais sempre vão tentar acertar no quesito aí, educação de filhos. Mas nem sempre essa tarefa é fácil, muito pelo contrário, né? Sempre ali muito disciplinada, a gente precisa de muitos recursos e a gente precisa de muita atenção. Então, por isso, então, nós separamos para você agora algumas frases que nunca, pelo menos assim, elas devem ser evitadas de serem ditas aos nossos pequenos. E para comentar sobre essas frases, nós conversamos agora com a psicóloga Karine Dutra. Ei, Karine, bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo legal? Legal demais. Karine, a gente fala sobre essa questão dessas frases. A Bíblia nos ensina sobre essa ideia de o poder da morte e a vida está ali na nossa língua e come do fruto quem bem a utiliza. A gente sabe que a língua é esse lemezinho que direciona todo o navio. Tiago vai falar sobre isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos filhos, desde a notícia que está grávido os pais ali, não é isso? Quando a gente pensa em educação de filhos, Serginho, a gente precisa sempre ter em mente que a gente está criando personalidade. E personalidade é uma coisa que é para a vida inteira. E essa personalidade ela é criada nesse ambiente onde a criança escuta sobre ela, sobre o mundo, sobre as pessoas, e ela vai criando uma identificação sobre si mesma, que pode virar um grande problema se o que é dito a ela é negativo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque são conceitos que a criança vai criando sobre ela. Geralmente, quando se escuta frases negativas, ela começa a atribuir conceitos negativos a si mesma. E isso vira uma personalidade muito problemática no futuro. E sábado, eu não tinha visto, eu confesso, para mim foi uma novidade aí, eu não sei, você de casa talvez já tenha visto, você, Karine, também já tenha visto. A minha cunhada, ela tem o seu filhinho lá de 3 anos e está ensinando para ele sobre essa questão das boas palavras, das boas maneiras e tudo. E ela fez aquela experiência do feijão, que todo mundo faz na escola, né? Bota ali o broto de feijão, debaixo do algodão e vai cuidando. E ela fez 2 brotos assim de feijão. Um com esse reforço positivo, palavras doces, palavras ali legais, palavras de afirmação. E o outro só palavras ruins, raiva, tudo de pior que pode ser. O broto dessas boas palavras está desse tamanho e o outro está pequenininho. Por que está pequenininho? Porque não tinha brotado. Quando começaram ali fazer, não brotou, o outro já brotou e cresceu. Então aqui, então vamos fazer. Aí mudou. Os 2 com boas palavras. Aí começou a brotar. Sim. Olha que interessante, né? E não é um ser humano, né? Não tem uma racionalidade é um ser vivo, ali. Pois é. E imagina o impacto disso, né? numa vida, né? Que vai aprender a entender o mundo a partir disso e acreditar demais que ela é provavelmente uma pessoa ruim, fracassada. Tem 3 polos que a gente pode abarcar identificações negativas, que é o polo do desamor, do desamparo e do desvalor. E se eu começo a viver num ambiente em que chegam essas informações para mim, eu vou colocar essas informações nesses 3 compartimentos e vou a minha vida inteira buscar, validar, reforçar essa identificação. Então existem aquelas frases que são clássicas, né? Assim, que todo mundo sabe que elas são negativas. Burro, infeliz, você faz da minha vida o inferno, você é feio. Você vai puxar a carroça igual você vai ser igual você não vai dar pai, em nada, né? Essas todo mundo sabe que elas são negativas, mas existem outras que elas são muito sutis e que infelizmente elas também caminham para esse propósito. Então vamos ilustrar aqui para o pessoal de casa. Aqui nós colocamos algumas delas, né? E uma que a gente pode destacar está aí. Faça tudo com perfeição. Parece ser um incentivo, né? Isso. Eu estou ali incentivando meu filho a ser melhor em tudo que ele faz. Essa frase ela é perigosa porque ela já começa com 2 quadros muito extremos, que é tudo, ou seja, de escovar os dentes, a apresentar um trabalho, e perfeição, que está no campo do inatingível para o ser humano. Quando eu começo a trazer esse tipo de informação e cobrança para essa criança, o que ela passa a entender é que só existe uma opção na vida, ela só pode acertar. Ou você acerta ou você acerta, o resto você não é dado a você o direito de errar.
Não. Né? E o que pode acontecer com essa emoção dessa criança, ela tem uma pressão constante, uma ansiedade, e no nível do comportamento ela passa a esquivar, porque se ela percebe que ela não tem chance de fazer aquilo muito bem feito, ela vai deixar de fazer. Ou ela vai se dar ao máximo, né? Vai suar sangue para conseguir atingir aquele objetivo. E isso também acaba que também pode ser muito perigoso no contexto também dela cobrar do colega, cobrar lá na frente do namorado, da namorada, do marido, da esposa, a mesma coisa. E depois dos filhos. Porque esse pai provavelmente também foi criado nesse modelo. É uma Olha só, gente, tá vendo a sutileza? Então, cuidado aí com aquilo que você fala. Uma outra frase que nós destacamos aqui é essa: seja sempre o melhor. Outra sutileza, né? Estou ali também ajudando essa criança, esse adolescente a se tornar uma pessoa boa, capaz, só que gera uma semente de competição. E para que eu seja o melhor sempre, né? Seja sempre o melhor. A competição, até certo ponto, ela é saudável, porque você tem que saber que você vai ter ganhos e perdas. Sim. Você, às vezes, vai ter que concorrer a alguma coisa com alguém, né? Aí é uma história, mas daí você... ter o rótulo, né? E ser sempre. E aí eu começo a ter uma visão egocêntrica da vida, porque se eu tenho que ser o melhor, quem está do meu lado é pior. Diminui a capacidade de empatia dessa criança, desse adolescente. Boa. E aí ele tem que estar naquela pressão de conseguir sempre ser o melhor. É muito pesado. Com toda certeza. Agora, Karine, e quando a gente fala uma frase como essa daí? Quem é seu amigo é só o papai e só a mamãe. Então, não se abra com mais ninguém, é só com a gente. Sim. Começa a desenvolver de forma muito sutil a ideia que o mundo é muito perigoso, que as pessoas não são confiáveis fora do contexto familiar. E aí diminui a capacidade dessa pessoa aprender a resolver problema. Porque não é tudo que eu consigo contar para o meu pai e para minha mãe. Sim. Então, em alguns momentos, eu vou precisar do apoio de um amigo, de um professor, de outra pessoa. Eu posso, inclusive, gerar uma semente de isolamento social, em que se eu passo por um problema e meu pai e minha mãe não podem resolver, e às vezes nem tem habilidade para isso, eu não vou recorrer a ninguém. E aí eu vou evitando cada vez mais as relações sociais. Gera isolamento, pode levar a quadros de ansiedade social, depressão. E aí a gente vê também aquela forma de não cortar o cordão umbilical com a família ali, com os pais, porque passa a ser tudo na família, todas as fontes, os canais é papai e mamãe. Se isso é feito, amanhã não busca um relacionamento interpessoal, romântico, namorado, e assim vai, né? Sim. Rigidez leva à dependência, a gente não pode esquecer disso. Qualquer tipo de rigidez, eu estou tolhindo essa criança de crescer e conseguir conviver em sociedade, porque nós vivemos com esse instinto, ele é biológico, a gente precisa relacionar com as pessoas. E aí agora, então, pessoal, essa outra frase que nós destacamos aqui agora, ela tem uma conotação especialmente ruim, né, para os dois, menino e menina, mas especialmente ruim para o homem. Aquela que diz assim: não precisa chorar, seja forte. Às vezes, Serginho, nem é com esse tom. Não precisa chorar, seja forte, você consegue. Porque pode ser também nesse nível dessa sutileza, Sim. Sabe? Gera uma inibição. Fica mais ameno, né? Eu estou ali tentando te acalmar, quando na verdade eu estou calando a sua emoção. E emoção é um tipo de... ela é inata, né? Nós vamos sentir emoção desde que somos bebês. Quando eu começo a dizer não chore, não fique bravo, não fique com raiva, eu estou cortando algo que é biológico. É a mesma coisa de eu te pedir: Serginho, agora faça o seu coração parar de bater. Não pode, não tem como. Morreu. Né? O que a gente pode, como adulto, é ajudar essa criança a regular a emoção, e isso é muito possível. Então, quando eu digo para não chorar, eu estou cortando o fluxo de uma emoção que ela tem uma função de me comunicar algo, e eu não posso perder a oportunidade de saber o que está acontecendo dentro desse coração. E eu falo que, assim, né, eu destaquei sobre especialmente atingir a vida do homem, que isso tem muito ligado a essa questão da virilidade, da masculinidade, demais. né? E a gente vê também por que hoje muitos homens são tão fechados. A esposa pergunta, olha só, não estou falando da criança mais, já do adulto. A esposa pergunta: e aí, como foi seu dia? O cara está lá assim, chega em casa assim, bravo. Como foi seu dia? Bom. Tudo bem.
Porque não tem essa liberdade de falar que está com raiva, que está com medo, que está triste, Sim. que está frustrado, que, não é? Porque a causa foi lá atrás na sociedade, como nós somos, às vezes, educados, né? Infelizmente, a emoção pegou uma conotação muito negativa e ela é muito benéfica. Ela nos garante sobrevivência. Imagina se a gente, quando o bebê não chorasse, como é que a mãe ia saber de uma dor, como é que poderia assistir essa criança. E aí a gente vai cortando isso e perde a capacidade. E isso interfere, inclusive, na capacidade de relacionar. Até porque nós estamos falando de uma linguagem não verbal. Né? A criança chora porque ela não sabe falar. Ela fala, mãe, eu estou com dor aqui na primeira quadrante aqui do meu rim direito. Não tem isso, não é verdade? Nem adultos têm. Nem a gente. E aí, quanto mais aí, você vai ver o choro, você vai ver essa expressão. E se a gente vai cortando essas linhas de comunicação, Sim. Pronto. E outro problema muito grande é tomar uma aversão à emoção. De ter sido tão reprimido que quando sente uma emoção forte, porque ela vai vir em algum momento da vida, o que acontece é descompensar. Nossa, eu tô com muita ansiedade, eu tô com muito medo agora. E aí vira um transtorno, porque não soube regular a básica, a pequena. E aí quando chega, por exemplo, na vida adulta, vem realmente situações ainda mais críticas, não sabe regular, adoece. Tá vendo, pessoal? Então, vamos prestar atenção aí à forma como nós lidamos com os nossos pequenos. Outra fase muito comum é aquela que você diz, mas o que as outras pessoas vão pensar? Coloco para essa criança que o valor está lá fora e não lá dentro. Perco a capacidade de mostrar para ela que existem princípios que são familiares, que são dela, e inclusive eu perco a oportunidade de mostrar para ela a capacidade de reflexão. Pois é, e outra coisa, e perde também aquela condição de valores pessoais. Exatamente. Né? Cada um é cada um. Cada um. Né? Porque aí o que eu começo a incentivar é quase que um instinto de camaleão. A cada situação, nesse contexto, nesse grupo, existe esse grupo que pensa e aprova determinadas coisas, comporte-se dessa maneira nesse ambiente. No outro, comporte-se da outra. E essa pessoa vai perdendo aos poucos a identificação com ela mesma. Então, ela vive em função de agradar os outros. Isso é muito delicado. De ter essa identidade própria, esse sentido de pertencimento, Sim, aí vai perdendo aí. Sim. Agora, Karine, para a gente pensar aqui também sobre uma frase. Tá vendo? Você lembra daquela frase? Você é burro. Você não vai dar em nada, você vai puxar a carroça? Tá vendo? Isso está muito evidente. Isso aí, absolutamente, deve ser banido aí do nosso vocabulário. A gente está trazendo essas outras aqui, que são sutis, têm uma aparência até legal, mas elas são extremamente danosas às emoções dos nossos filhos, principalmente porque eles estão em desenvolvimento. É um processo. Se já vai inculcando ali neles, a gente tem problema. Uma frase também muito comum é aquela que a coisa não está andando, deixa que eu faço. Papai faz. E aí? Incapacidade. É isso que a gente começou a semear. Incompetência também. Outra semente que foi colocada. Existem coisas que a gente tem certeza que as crianças não dão conta de fazer. Imagina uma criança de 3 anos tentando acender um fogão. Né? Isso é muito danoso. Não sabe e nem pode. Nem pode. Mas existem coisas que a criança pode fazer. E é bom que a gente incentive e dê a oportunidade para que ela faça. A gente vê isso muito com relação às tarefas, né, Karine, da escola, os para-casas ali. O papai chega, aí o menino está agarrado, o papai já está sem paciência, a mamãe sem paciência. Não, deixa aqui que eu faço aqui. Tira da criança também a possibilidade ali de desenvolvimento, até no que propõe a tarefa, né? Exatamente. E aí mostra também que eu sempre tenho razão, eu sempre sei mais do que você. Gera uma inferioridade também. É muito delicado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.